Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga, uma das fundadoras do canal Longidade. Tenho doutorado pela Unifesp e pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. Estou aqui muito bem acompanhada por Lúcia Shinobu Yamakawa, tem 75 anos, é do signo Tigre, formação em administração de empresa, ela trabalhou na Transbrasil Linhas Aéreas, começou como comissária e foi galgando aí gerenciamento e supervisora, e ela treina karatê há 28 anos, então é até por isso que ela está aqui, né, para conversar. E minha primeira pergunta, né, que eu queria saber, Yama, é quando e por que você começou a treinar karatê? E obrigada aí por ter aceitado o nosso convite. Então, como eu estava falando, o karatê veio assim na minha vida inusitadamente. Não foi uma coisa planejada, eu não sabia o que era karatê, mas eu estava fazendo academia. E um senhor, que é sensei até hoje, ele passou por mim e disse: Vem fazer o karatê, você tem que fazer karatê. E assim foi. Um dia, eu estava descendo para ir embora, uma senhora, faixa preta, ela, Áurea, ela na época me chamou e disse: Vem aqui, tira esse tênis e bate essa lista, porque na minha época era lista telefônica. Então eu acabei jogando meu braço, meu punho, e ela disse: Você tem todo o potencial para fazer karatê, vem amanhã para cá. E eu comecei assim, isso faz 28 anos, e eu comecei tarde. Eu comecei com 46, 48 anos. Então, eu já estava aposentada da empresa e eu estava procurando alguma coisa para fazer e eu estava fazendo aeróbica, foi isso. Então, no início, você começou meio sem saber o que era, para ser mais uma atividade física para você, certo? Exato. E aí E, que eu entendi o que E é aí eu ia karatê. te perguntar exatamente isso. O que que o karatê trouxe para a sua vida e se isso teve alguma influência, né, com o passar dos anos, né, no seu envelhecimento? Sim, eu tenho duas fases como na minha vida, antes do karatê e depois do karatê. Então, houve uma diferença muito grande, principalmente porque o karatê, eu comecei a compreender que é uma arte marcial mesmo. Então, ela te dá esse conhecimento, essa base, esse fundamento para a sua vida em si, porque ela veio de uma, digamos, a raiz dela é através do Bushido, que Bushido é o caminho do guerreiro, né? O Bushido. E, além do mais, ela tem uma conexão com a filosofia de vida. Então, o karatê não é só luta, como eu achava que era, como todos até hoje pensam, que é você quebrar a telha, não é? Quebrar madeira Maneira isso. e partir em cima do seu oponente. O karatê não é isso. O karatê é uma arte marcial que ela te dá o seu fundamento para o seu caminho de vida mesmo. Essa foi a minha escolha, né? Então eu tenho essas duas fases, antes e depois, e que me deu muita experiência. E me fala uma coisa, né, você deve ter pessoas à sua proximidade que têm a mesma idade que você. Você acha que o karatê diferencia o envelhecimento? Você sente que você teve um envelhecimento diferente por conta do karatê? Muita, muita diferença. Eu percebo isso, é evidente que a própria prática, né, do dia a dia, então entrando no dojo, fazendo o nosso, como se diz, a nossa disciplina de reverenciar, etc, etc, trouxe para mim o, o modo de vida, né? A postura, principalmente a postura, que é disciplina, a sua determinação, autodefesa, é tudo isso que me trouxe a diferença entre lógico, a não praticante, não quero, Uhum. lógico, discriminar nenhuma modalidade de prática de esporte,
mas ela me deu essa estrutura, porque você vem a arte marcial, principalmente o karatê, traz para você a, a, ao exercício do seu corpo, a mente e o espírito, né? Ao mesmo tempo. Então, te dá esse espírito de luta pela É, vida. eu tenho o prazer de treinar, né, com a Yamá e, assim, né, ela é um grande exemplo para todas nós, né, que estamos lá e, como mulher, como karateca, né, uma inspiração, né, para quem tem menos idade, né, porque ela está muito bem preparada, parece muito menos a idade que ela tem. Eu ia te perguntar, Yamá, você treina alguma outra coisa além do karatê? Hoje você faz karatê e quantas vezes por semana que você treina? Olha, ultimamente, em função desse campeonato que você mencionou, eu treinei todos os dias. Eu treino todos os dias. E além do treino, como você pergunta, eu faço um pouco de aeróbica à minha maneira, não na academia. Uhum. Eu faço caminhada, eu tento fazer uma corrida simples, sem nenhuma, digamos, acompanhamento. É por mim mesmo, eu faço isso. E assim, né, eu chamei, né, a Mar, né, porque ela acabou de ir para o campeonato mundial, né, de karatê, que foi um grande orgulho para nós vê-la lá representando o Brasil. E eu ia te perguntar exatamente isso, como que foi, né, e representar o Brasil no Campeonato Mundial de Karatê lá no Japão? A princípio, eu meio que assustei, né? Eu falei, não, eu não vou. Imagina, eu com 75 anos, vou fazer o quê, né? Mas depois eu li sobre essa convocação. E por que não eu aplicar o nosso Dojokun? Sabe aquelas 5 preceitos de karatê que está ali na nossa frente todo dia, que são 5? Então, ali está ali escrito que você tem que também, como se diz, é, é, desenvolver o seu dia a dia com a coragem. E isso faz parte da nossa arte marcial, né? Que você tem que ter coragem. E eu ainda pensei, por que não eu enfrentar o medo, a coragem, né? Porque você não é só usar a faixa preta, você tem que sobreviver também essas barreiras, né? De você também ter a humildade, que é muito enraizado no nossa arte marcial, e você saber também transitar com esse medo, é medo, porque foi bastante, como você fez a pergunta, foi bastante, a responsabilidade foi grande, você carregar a bandeira brasileira e você entrar lá com altivez, independente da idade, né? E você saber, então, transitar ali com humildade e ter a comunicação entre as pessoas que estavam aos seus pares, que elas também tinham minha idade, né? E também é, é, trocar as experiências com ela, porque elas foram campeãs. Tanto é que eu fui, em seguida, fui conversar com elas e parabenizar o quanto realmente elas são boas. E perguntei quanto tempo elas treinam, ela disse, desde sempre. Que as japonesas que foram campeãs, né, no Japão Pronto, isso é muito comum, né, do pessoal treinar desde da infância, né. isso. E aí eu percebi qual a experiência que eu tive com elas, até conversei com elas. Elas têm uma coisa chamada respiração. Então, o karatê não é, como eu acabei de dizer na pergunta anterior, ela não é só você ir entrar no dojo de karatê-gi e ficar ali de frente a frente, etc, etc. É você ter essa qualidade de respiração. É muito importante. E eu
eu enxerguei isso lá. Uhum. Enxerguei nelas, elas eram pausadas, bem ritmadas, e você percebia que quando ela solta a respiração, então o próprio kata parece que ela derrete, assim como se fosse uma seda, derrete assim. E ali eu vi a diferença delas. Então, é o que o sensei sempre fala, nossos senseis, eles falam, a pausa, eles falam, né? A pausa nada mais é do que a respiração. Então, o karatê é a respiração que vale. Eu acho que assim, eu assisti, né, o mundial, ele estava sendo transmitido pelo YouTube, né, pra quem está nos ouvindo, que as pessoas não fazem karatê, Yama, você foi, né, na categoria master, e é uma Sim. categoria específica. A partir de quantos anos que era a sua categoria? E você tem ideia de quantos anos tinha a pessoa mais velha que estava nessa categoria? Na minha idade, foi 70, 75 mais Tá. novamente. Então, eu, eu, quer dizer, no Japão é falta de educação perguntar a idade, né? Uhum. Então, eu meio que perguntando assim, aí pela trajetória da vida dela, elas tinham mais que 75 anos. A que ganhou, que ela fez um kata muito bonito. Então, elas estavam já com quase 80 anos. É interessante que é um catar, né, que até você comentou com a gente, né, que era um catar de pessoas mais jovens, né, porque ele tem um salto, né. Então eu achei muito interessante a gente perceber a evolução que nós tivemos das pessoas com mais de É. 60 anos, hoje e antigamente, né. E Uhum. mesmo vocês que estavam competindo, né, a diferença de velocidade não está tão grande, né, e de potência como era antigamente. Então, eu acho que foi muito legal ver isso, né? Do preparo, de como o envelhecimento hoje é diferente do que era. A Sim, gente sabe que no Japão as pessoas são mais longevas, né? A gente tem isso, né? Tá entre as blue zones, que são as pessoas que vivem mais, né? Das zonas sim. azuis. Mas mesmo assim, você via pessoas de outros países também competindo, né, nessas categorias, de uma forma muito mais com mais potência, com mais vitalidade, né? Então, acho que é algo muito importante para a gente ver o que o esporte traz, né? E eu acho que você que começou a treinar aí com entre 46 e 48 anos, também mostra que não precisa treinar, que nunca é tarde para começar, né? Você pode procurar alguma atividade física depois e sempre a gente vai ter benefício. Eu acho que isso é muito interessante. Mesmo elas começaram na infância, mas isso não impede de outras pessoas começarem mais tarde, para quem está aqui, Claro, né. Eu acho que isso é bem claro, legal. claro. Eu acho que não tem idade, não tem limitação para entrar numa atividade física, seja ela qual for. E, inclusive, a arte marcial, o karatê, é que eu vou repetir novamente, ela não é só a luta, né? Ela é filosofia de vida. Isso que é importante para mim, principalmente foi que eu abracei o karatê, porque ela me dá essa base, né, espiritual, ela te dá o autocontrole, o domínio, a perseverança, e você fica com certeza no seu dia a dia, você tem mais equilíbrio, inclusive, porque você não, o karatê não é só dentro do dojo, na sala de treino, o dojo é a sala de treino. Ela transcende, você traz para o lado do exterior e você começa inconscientemente a praticar isso. Principalmente a respiração que eu acabei de falar, que é chamado de tandem. Arte marcial, quem faz judô também sabe, aquela respiração abdominal, né? Então, se você está no dia a dia e você tem, de repente, alguma coisa que, ou com alguém, ou a ocorrência do seu dia a dia, você coloca inconscientemente o tandem no seu, né, com você, isso te dá um equilíbrio fora de série. Isso que eu acho que a arte marcial, karatê, trouxe para mim particularmente, né?
Então, assim, para quem está nos ouvindo, né, a arte marcial, de um modo geral, ela é um esporte muito completo, porque você tem a parte de força, você tem a parte aeróbica, né, Hum. e você tem essa parte, né, de você ter que se concentrar, né. Então, o que que significa isso? A hora que você está lá, você tem que estar muito concentrado e pensando só na tua prática, porque eu Nossa, sempre brinco com os meus pacientes, né, se você não ficar focado, ou você cai ou você apanha, né, porque você vai estar lá, né, de repente alguém vai te dar um soco, você precisa se defender, você está pensando em outra coisa, né, o soco vai acertar você, né, mesmo que você não esteja lutando. Quando a gente pensa em meditação, né, a meditação, a filosofia é estar onde você está. Então, geralmente, a gente nunca está onde a gente está, né? A gente está no carro dirigindo, pensando nossa, no que vai fazer depois, a gente está sentado, às vezes, com os amigos conversando, pensando, quando eu chegar em casa vou ter que fazer outra coisa. isso, Então, o isso. fato de você ter que ficar concentrado e estar ali no dojo integralmente, também é um tipo de meditação, e isso Sim, traz enormes benefícios, não só sim, físicos como mentais. A gente tem evidências científicas, né, dessa questão de estar onde a gente está, que reduz pressão arterial, melhora sono. Então, assim, a arte marcial é um esporte muito completo. A maioria das mulheres, às vezes, tem medo de treinar arte marcial, né, porque a gente, não culturalmente, a gente é meio que preparada para não ser agressiva, né, então mexer com agressividade, às vezes, é algo que é muito difícil para a mulher, né, tanto que na escola, geralmente, você põe as mulheres para fazer balé e os meninos ah, para fazer, arte marcial, geralmente é judô, né, então você já separa aí, né, a menina vai fazer algo delicado, bonitinho, isso, isso, né, e o menino então, assim, muitas vezes a mulher também tem esse medo. Então, nós somos 2 mulheres que treinamos arte marcial, né. Então acho que é verdade. muito legal falar isso. E o que que eu queria te perguntar, né, para a gente finalizar, é o qual a dica que você dá para as pessoas que estão nos ouvindo, em termos de melhora aí para o envelhecimento, para uma qualidade, né, de envelhecimento. A gente sabe que no Brasil você considera uma pessoa idosa a partir dos 60 anos, ou seja, você já tem 15 anos aí na tua trajetória, né, e a expectativa de vida aumentou muito. Antigamente a gente tinha uma expectativa média aí de 60 anos, foi para 70 e a gente já está falando de 80 anos de Sim. expectativa média de vida. O que que você dá como dica, né, para as pessoas que estão nos ouvindo? O que que é importante para envelhecer bem? Então, envelhecer bem, a gente faz ela é um tema muito amplo, né, porque ela também, faz a conexão, com a longevidade, não Uhum, é? Então, o que eu falo muito, quer dizer, o que eu aprendi, é você não ficar muito no passado, principalmente a faixa etária de acima de 70, 60, inclusive, ela tem a tendência de falar do passado, né? Então, você atenuar mais, você deixar um pouco o passado, e como fala o filósofo Sun Tzu, chinês, ele diz: deixa, não comenta o passado, não planeja o seu futuro, mas você vive o seu dia a dia, que aí você tem a tranquilidade e a paz. Então, isso é, eu acho, um dos princípios para não olhar o passado e você não fazer muito plano para o futuro. Então, isso, e aí você começa a explorar ao mesmo tempo, mesmo que você está com 70, 80 anos, você não deixa de explorar algo novo para você, um novo direcionamento, um novo caminho para você. Ou seja, você não é no tom de aventurar, é mais explorar a si mesmo, o seu eu, né? O seu conhecimento. E você se dar cada vez mais o valor para você. É você pensar o valor para você, então você explora um novo caminho, não recusa nada que é novidade para você, né? E você começar a se movimentar, não ficar parada, porque água parada você
apodrece. Então, você tem que caminhar sempre e movimentar sempre, seja ela dança, seja ela jogos, seja leitura. Você, com a idade de envelhecimento já, você tem que fazer esses movimentos, digamos, movimentar dentro do seu universo e sem perder a sabedoria e ter a consciência que você está no seu caminho da finalização. A realidade é essa, né? Não achar que você está nessa ilusão porque você vai... Não, se você atinge 70 anos ou 75, é assim. Se você perceber, 5 anos voaram, né? Então, você não pode perder a realidade e saber envelhecer bem. É isso. É envelhecer bem, adoecer e morrer. Essa é a filosofia budista, né? Do Zen budismo. É saber envelhecer com sabedoria e movimentar sempre, sempre. Enfrentar as ondas do mar, a onda, o vento, seja ela o que for, você saber viver dessa forma. Essa é qualidade de vida, né? Eu acho que é fundamental, né? E uma das coisas que o esporte nos traz, né, é você ter uma preocupação outra, né? De se alimentar bem, porque você sabe que o rendimento vai ser melhor. A arte marcial também traz pessoas, né? Você acaba tendo um convívio com as mesmas pessoas sempre, e também com idades diferentes, com vindos de trajetórias diferentes, então isso é muito enriquecedor, né? Conviver com essas pessoas. Sim, E além da movimentação, do esporte, que é muito importante. Hoje a gente sabe até, né, que a qualidade da massa muscular previne demência, que é um grande medo, né, das pessoas que vão ficando mais longevas, né? Falar assim: "Ai, nossa, eu tenho medo". Então, assim, exercitar-se, né, fazer coisas novas, não é só bom para o músculo, é bom para a mente também, né? Então, isso. eu acho que isso é fundamental, né, e não ter medo mesmo de ir fazer uma coisa nova. E acho que a arte marcial não é para todo mundo, né, tem gente que não vai gostar, como a dança não é para todo mundo, mas é legal você ir ver, de repente você se surpreende, né, você fala assim: "Poxa, Sim, eu nunca pensei que eu fosse gostar disso", né, e acabei gostando e fui, né, você mesmo falou disso: "Ah, eu fazia outra coisa e me chamaram", então acho que é muito legal a gente ter, não tem idade para começar, né, para mudar, e para aceitar desafios. Queria te agradecer muito, Iamar, aí pela nossa imagina. conversa, eu acho que ela vai Que bom. inspirar muita gente que está nos ouvindo aí, Ah, tá? que Você bom. tem uma mensagem final para passar para os nossos, para as pessoas que estão nos escutando? Ah, sim, é o que eu acabei de dizer, né? Você saber explorar novos caminhos, você não ficar apenas esperando o nada, né? E você movimentar, explorar, não ter medo, não ter medo. Então você vá um novo caminho. Se é aqui, então você está escuro, mas eu vou. Né? E assim você vai fazendo as suas experiências e trazendo o seu autoconhecimento. Isso que é importante, né? Você não faz para demonstrar para ninguém, você faz para você mesmo. Eu acho que isso é você ter qualidade de vida, né? Não esquecendo a sua base do caráter, né? Da sua coragem, tudo, a sua vida em si. Você não esquecer a sua esse fundamento que é muito importante. É isso. E não esquecer da alimentação, né, doutora? É muito importante Com também, né? certeza. É. Ah, então tá bom. Que bom. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, viu, Iamar? Tá, um beijo.